bom, bom, bom dia, boa, boa, boa tarde, boa noite, boas. Preâmbulo ou prefácio. Até hoje, até agora, nas nossas lições aprendemos os verbos ser, estar e ter. Mas nós só os aprendemos em dois modos: o indicativo e o infinitivo. A forma infinitiva do verbo é a que indica a ação do verbo em abstrato, como por exemplo, ter, ser, estar, enquanto a forma indicativa é a que indica a ação do verbo como real. Exemplos: eu sou, tu és, nós temos, eles estão, etc. Porém, todavia, contudo, o modo indicativo pode ser no tempo presente, como nós temos aprendido até hoje, ou pode ser no tempo perfeito, já feito, como por exemplo, eu tive, verbo ter no passado, ou pode ser no tempo imperfeito, por fazer, como por exemplo, eu terei no futuro, ou ainda outros tempos que falaremos mais tarde. Para já, continuaremos a estudar o presente indicativo, deixando os outros tempos de conjugação para outro dia. Vamos a isto? Introdução ao verbo haver. Haver é o modo infinitivo. O H é silencioso. O H é silencioso. Haver, existir, to be. There is ainda há um pão na mesa. Ainda há um pão na mesa. Ainda há um pão na mesa. Ainda existe um pão na mesa. Há, plural. Há muitas gaivotas na praia. Há muitas gaivotas na praia. Havia gaivotas na praia. Haverá. There will be. Haverá. Haverá um espetáculo no próximo domingo. Haverá um espetáculo no próximo domingo. Haverá um espetáculo no próximo domingo. Conjugação do verbo haver. Presente do indicativo. Eu hei, tu hás, ele há, ela há, você há. Nós havemos, vós haveis, eles, elas ou vocês hão. Eles hão, elas hão, vocês hão. Como pão, cão, conceição, compaixão, hão. Hei, hás, há. Havemos, haveis, hão. Exemplos: eu hei de ir a Lisboa um dia. Eu hei de ir a Lisboa um dia. Hei de ir. Outros exemplos:
Tu has de ir ao Algarve um dia. Tu has de ir ao Algarve um dia. Tu tens de ir ao Algarve um dia. Necessito de descanso. Há que ir de férias. Há que ir de férias. One must go on vacation. Há que ir de férias. Mais alguns exemplos. Havemos de ir a Lisboa. Havemos de ir a Lisboa. Vocês hão de ir à Serra do Gerês. Vocês hão de ir à Serra do Gerês. Elas hão de ser felizes algum dia. Elas hão de ser felizes algum dia. Eles hão de ter dinheiro quando encontrarem um trabalho. Trabalho. Eles hão de ter dinheiro quando encontrarem um trabalho. Conclusão. Como vimos, o verbo haver é um verbo auxiliar. Como vimos, o verbo haver é um verbo auxiliar. O outro verbo auxiliar seria o verbo ter, como por exemplo, eu tenho de ir ao Porto um dia destes. Aprender os verbos auxiliares permite-nos construir frases mais complexas. Assim, é bom praticar verbos auxiliares, não só para falar melhor, mas também para compreender melhor o português. Conversa temática. Conversa temática. Olá, Mário, como estás? Olá, meu amigo, eu estou bem. E tu, estás bem? Também estou bem, obrigado. Estive no Porto este fim de semana. No Porto? E gostaste? Sim, adorei o Porto. Já lá foste alguma vez? Não, nunca fui ao Porto, mas gostaria de ir. Hás de lá ir. O Porto é muito interessante. Hás de lá ir. O Porto é muito interessante. Tens de lá ir. O Porto é muito interessante. Sim, hei de ir ao Porto um dia. Sim, tenho de ir ao Porto um dia. Sim, hei de ir ao Porto um dia. Eis um bônus. São 2 quadras. Simples. Uma com o verbo haver e a outra com o verbo ter. Havia no céu um brilho sem par, que fazia o tempo inteiro parar. Houve um silêncio profundo e sereno, como se o mundo fosse pequeno. Havia no céu um brilho sem par, que fazia o tempo inteiro parar. Houve um silêncio profundo e sereno, como se o mundo fosse pequeno. E agora com o verbo ter. Tenho guardado um sonho antigo que me acompanha como fiel amigo. Terás coragem se fores além, pois quem tem fé nunca está sem ninguém. Tenho guardado um sonho antigo que me acompanha como fiel amigo. Terás coragem se fores além, pois quem tem fé nunca está sem ninguém. Até à próxima vez. Tchau, tchau, tchau.